Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o CSS integrado ao HTML. Nós já vimos o HTML, já vimos que ele nos permite definir a semântica da página. Nós vamos começar a partir dessa aula a ver o HTML em conjunto com o CSS, que é responsável pela apresentação, como a página é mostrada no browser. Por exemplo, aqui nós temos o aula4.html, que basicamente eu mostro um pedaço do que seria uma página apresentando um curso. O curso de HTML, a descrição do curso, o conteúdo programático, que são 4 aulas, cada uma com uma descrição. Então, quando nós pensamos no HTML, nós temos elementos com os respectivos significados deles. O título da página, da seção, a descrição dele, uma subseção, etc. Ao olharmos aqui, nós temos o HTML agora mostrando a mesma informação com uma estrutura um pouco diferente. Fontes diferentes, tamanhos diferentes, cores da página. E aqui, numa estrutura ainda mais diferente, onde os elementos estão posicionados de outras formas. Nosso objetivo na aula de hoje é apenas entender como a estrutura do HTML pode ser vinculada a comandos específicos no CSS. Observem nossa página. Na verdade, ela é a mesma página HTML para todos os exemplos, os 3 exemplos que nós mostramos. A única diferença entre eles está aqui. Aqui, já aproveitando, este comando, que tem o traço aqui e com exclamação aqui, é o que faz o comentário. Podem observar que no Sublime o texto fica numa cor quase igual ao fundo. Tudo que está aqui não é considerado pelo HTML. Só para dar um exemplo, se eu fizesse aqui um comentário, tudo isso sumiria da página. Certo? Então, isto é o comentário. Se você tem alguma questão no HTML que você quer, bom, quando eu for mexer depois no HTML eu preciso saber que isso é tal coisa, você coloca aqui o comentário. Numa página muito extensa, isso é conveniente às vezes. Se nós tirarmos esse comentário aqui, passamos a ter a estrutura do HTML com a apresentação em CSS, que é feito por esta linha. Dentro do head, por quê? Porque não é um elemento visível, estamos trazendo informações para a página. Nós temos a tag link. A tag link nos permite linkar informações externas à nossa página HTML. No caso específico, uma folha de título. CSS é de Cascade Style Sheet. Então, é um Style Sheet, é um CSS. Tu usa esse rel para dizer o tipo, esse type para especificar o formato dele, que é um texto CSS, e finalmente o href nós já vimos anteriormente na tag A, nós estamos trazendo layout2.css. Aqui valem as mesmas regras que nós vimos para o link. Eu posso ter um href trazendo um CSS, inclusive de outro site. href igual, abre aspas, http, //www.alphamedia.com.br/css/ Então, eu não preciso estar junto. Aqui no exemplo, os nossos CSS estão juntos com o nosso HTML. E eu criei dois, o layout1.css e o layout2. Essa é a estrutura do layout 1. Sem nenhum, se eu comentasse, veríamos aquela estrutura anterior, que era o padrão do HTML. E nós vamos agora entender como é que o CSS interage com o HTML. Mas antes vamos dar uma olhada na nossa página, ver o que temos de diferente nela. Basicamente nós temos uma nova tag, que é a tag div, que em certo sentido é uma das mais difíceis de explicar, porque o div não faz nada. Na verdade, o div nos permite definir atributos, definir informações visuais para aquele segmento. Então eu criei um div daqui até aqui, que depois no CSS eu vou fazer algumas operações nele. Eu vou colocar alguns atributos de apresentação nesse div que vão nos permitir, justamente neste exemplo aqui, criar um quadrado.
Mas não é que o div seja um quadrado, o div é simplesmente uma área. Estou definindo que tudo isto pertence ao div. Alguns defendem que não seja muito usado porque ele não tem um conteúdo semântico próprio associado. Existem tags e a recomendação do HTML5 é que sempre que houver algo que tenha um conteúdo semântico você possa usar no lugar do div. Por exemplo, mais adiante nós vamos ver o nav. Nav quer dizer que aquela área é uma navegação. Então diz, não, em vez de usar div, que não tem conteúdo semântico, se é uma área de navegação, utilize a tag nav e use todos os atributos dentro dessa tag. Vamos ver isso mais adiante, à medida que formos chegar nessa parte de navegação, na parte de formulários. Mas eu estou usando um div apenas para atribuir um conjunto de informações visuais a toda essa área dentro do div. Nós temos um ID. Nós temos ID aqui no div, mas isso não é uma informação do div. ID pode ser usado em qualquer tag HTML. Tanto que eu uso no P. É um atributo que eu uso no P. Eu poderia usar no H1. Nós vamos ver ao longo do tempo em várias outras tags. É um identificador único daquela tag naquela página. Existe um único div nesta página que é corpo da página. Existe um único parágrafo nesta página, que é o descrição curso. Então eu vou mais adiante ver como no CSS eu quero. No descrição curso eu quero tais e tais características. No futuro nós vamos ver inclusive no JavaScript como podemos ter informações, acessar especificamente este P, que é o descrição curso. E nós temos mais um que é o class. O class é semelhante ao ID no sentido que é um atributo que nos permite identificar uma tag, identificar um elemento no HTML. Só que o class define uma classe. Ele é usado quando nós não temos apenas um e queremos este elemento aqui tem o ID tal. Mas todos estes elementos aqui pertencem à classe tal. No caso, eu estou dizendo que todos estes elementos aqui pertencem à classe texto. Por que eu estou usando o div? Eu já mencionei, porque eu vou criar alguns atributos para este div aqui que contém todos os meus elementos. Por que eu estou usando id e class? Pelo seguinte, porque eu quero atribuir algumas informações a este parágrafo, algumas informações de CSS vinculadas a este parágrafo, e eu quero colocar algumas outras informações de CSS vinculadas a todos estes parágrafos que pertencem à classe texto. Então, o meu objetivo na aula de hoje é, em essência, mostrar como no CSS nós podemos colocar atributos a uma tag que tem um ID específico, a uma tag que pertence a uma classe específica. Então nós vamos trabalhar principalmente olhando o layout 1.css. Vamos abrir ele. E aqui está ele. Como funciona um CSS? Ele tem, quando é usado um arquivo externo, que é o que nós vamos mais nos concentrar, e depois vamos falar sobre as outras formas, mas essa é a mais recomendável, porque deixa mais isolado o HTML do CSS. HTML, semântica, CSS, nós definimos a estrutura visual, tanto que nós podemos mudar completamente o visual, sem mexer praticamente nada no HTML, simplesmente referenciando um CSS diferente. Ele tem o que? A tag H1, H2, H3, P. Ele tem a tag e ele define atributos daquela tag. Por exemplo, eu tenho o font size. Então, aqui eu tenho referência ao layout 1.css. No layout 1.css, o nosso H1 tem um font size, um tamanho de fonte. Se eu alterar aqui, eu aumento o meu tamanho de fonte. Eu tenho aqui Text Transform, uppercase, letra maiúscula. O que eu fiz nisso? Eu coloquei tudo em letra maiúscula. Observem
Eu posso, se eu estou dizendo que aquele título vai ser todo em letra maiúscula, nós pensamos normalmente que escrevemos diretamente no HTML. Mas se nós pensamos nisso como uma questão visual, eventualmente no futuro a gente chega à conclusão, não, melhor que os títulos do nosso site não sejam todos em maiúscula. Então, é mais adequado tu escrever o título curso de HTML e colocar um atributo que diz que aquele título é mostrado com todas as letras em maiúscula. Tu está mexendo no visual, no CSS. Tipo de fonte. Nós vamos ter uma aula só sobre fontes, mas por enquanto nós temos os dois tipos mais principais de fontes, as duas grupos principais de fontes são as fontes com serifa e sem serifa, que eles têm esses pequenos pontinhos na fonte, ou no sans serif, nas fontes sem serifa, não aparece, as fontes são mais retas. Mas você pode definir a fonte específica, você pode definir uma série de características, aí precisamos de um curso específico de fontes. E a cor do texto. E aqui nós temos um código chamado de código em hexadecimal de RGB. Se eu trocar esse aqui, eu tenho uma mudança na cor. Mas agora eu vou já mostrar mais uma questão que eu quero que comecemos a trabalhar dentro das aulas de HTML e que também vai nos permitir, por exemplo, trabalhar de forma muito rápida na definição da cor, sem precisarmos saber, entender melhor de RGB ou de hexadecimal, que é o seguinte. Observem, estou com o mouse aqui, clico o botão direito, inspecionar. O que eu estou vendo aqui? À direita, eu estou vendo as definições CSS do elemento que eu estou inspecionando. Quando eu movo o mouse por cima dele, aparece tudo onde ele está. Então, toda essa estrutura aqui é a estrutura desse meu H1. E à direita, eu tenho várias informações. Aquilo que eu fiz mexendo no código, eu posso vir aqui, eu posso tirar, desabilitar esses comandos que estão no meu layout 1.css, e eu posso inclusive vir aqui na cor e selecionar uma cor. Gostei dessa cor, esse azul mais escuro, curso de HTML, sem problema. Ele é aqui, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, salvei, atualizar, eu tenho a cor que eu defini, sem nem entender o que são esses hexadecimais. Se quiserem saber, são R, G e B num formato chamado hexadecimal, ou seja, vai até FF. Se eu botar FF aqui no primeiro, eu vou ter uma cor mais avermelhada, porque eu botei o máximo do vermelho. Mas, de novo, neste momento, não. E possivelmente, talvez nunca precise se preocupar tanto a respeito do hexadecimal, porque já existem muitas ferramentas que permitem trabalhar com isso, tanto que o próprio Chrome tem já uma possibilidade de você mexer na cor em hexadecimal diretamente ali. Então, e isso é apenas uma parte do que nós vamos explorar ao longo do tempo, desses recursos do Chrome que nos permitem entender melhor o HTML e principalmente o CSS, o que está acontecendo, qual o efeito de um comando. Quando começar a trabalhar com posicionamentos mais sofisticados, será realmente muito importante nós podermos mexer interativamente, porque isso já vai mostrando o que acontece com cada comando diretamente na página. E continuando, nós temos o H2 definindo uma fonte menor, o H3, o P. E aqui entramos na parte final que eu quero mostrar, que é esse símbolo e este que é o ponto. P.texto. Classe texto. P.texto, vamos, por exemplo, colocar aqui, color, dois pontos. Então, aqui vamos deixar máximo de vermelho e todo o resto não. Observem que estes elementos ficaram em vermelho. Se eu fizer não no P.texto e sim no P, significa que todos os parágrafos ficam em vermelho. Então,
Se eu defino alguma coisa no P, eu estou definindo em todas as tags P. Se eu defino no P.texto, eu estou definindo em todos os elementos da tag P da classe texto. E quando eu uso esse símbolo, alguns chamam de janelinha, lasanha, jogo da velha, P, janelinha, descrição curso, eu estou alterando apenas aquele elemento P cujo ID é descrição curso. Então, por exemplo, eu defini a cor de todos como máximo vermelho, mas eu posso definir RGB Blue, azul, e eu tenho o descrição curso como máximo de azul. Eu defini que todos os P's são vermelhos, mas defini em seguida que o descrição curso é azul. Nós não vamos entrar no layout 2, porque meu objetivo aqui não é entrar diretamente nos comandos CSS de uma forma mais aprofundada, porque aí é melhor ver os de parágrafos, ver os de posicionamento, ver os de borda, enfim, começar a ver grupos a grupos, mas para saberem, no layout 2, nós temos informações de margem no corpo, temos informações no div, que eu boto uma cor de fundo, temos estruturas que é o display, que é uma questão de posicionamento, nós teremos uma aula só sobre isso, mas basicamente colocando outros comandos nos elementos, eu tenho um outro tipo de layout. E a flexibilidade é muito grande, eu posso ter páginas muito diferentes entre si, apenas porque eu mudei a forma de apresentação delas. E eu posso, usando o inspecionar, entender um pouco melhor o que está acontecendo e tal. Text Align Center, desativo, meu texto não está mais centralizado. Então, também, muitas vezes, o inspecionar é tanto uma forma de aprender o que está acontecendo com uma página, como uma forma de testar. Vamos dizer que eu quero primeiro testar aqui 30 pixels. Ah, não ficou bom. 40 pixels. Ah, é isso que eu quero. Claro, muitas vezes você está usando um editor interativo que já faz isso. Mas é interessante você ter a habilidade, é útil o inspecionar para testes rápidos, mexer numa página que você acabou de criar, corrigir algum detalhe, chegar numa situação melhor e aí mexer no seu HTML. Então, o objetivo dessa aula é entender que nós temos a referência ao CSS e que no CSS nós podemos afetar um tag inteiro colocando atributos ou classes dentro da tag ou um ID específico dentro da tag. E agora, com isso, nós vimos o conceito de semântica e de apresentação, o HTML, o CSS, e estamos prontos para avançar para as próximas aulas, realmente trabalhando nas estruturas mais sofisticadas do HTML, o formulário, por exemplo, e do CSS, estruturas de posicionamento, formas de criar navegações, etc.